Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao Brothers Cast, aquele bate-papo sincero entre amigos que gostam de trocar ideias sobre tudo, até mesmo a literatura brasileira. Eu sou o Miguel, estou aqui com o Otávio e o Guilherme, e é isso, fiquem com o podcast. Fala pessoal, me chamo Otávio e hoje o bloco é mais embaixo. A gente vai mergulhar a fundo em um dos maiores clássicos da literatura brasileira, o Dom Casmurro, do senhor Machado de Assis. Vamos lá? E aí, galera, meu nome é Guilherme. E se você não gosta de literatura, se acha que literatura é uma coisa chata, se prepara, porque nesse episódio haverá traição ou não, ciúmes, amizade abalada, filho suspeito e muito mais. Se preparem, bora lá! Bom, galera, falando um pouco sobre o contexto histórico e literário desse livro, vale ressaltar que Dom Casmurro foi publicado em 1899, que foi o final do século XIX. Nessa época o Brasil tinha acabado de virar a República. E o seu autor, Machado de Assis, ele era um autor negro, mulato, epilético e autodidata. E ele já era referência em diversas outras obras que ele publicou nessa época. Então, Miguel, a gente não pode esquecer que ele criou um estilo muito próprio. E também esse livro não é apenas de um romance, e sim de uma possível traição. É uma crítica social velada, cheia de ironia e subjetividade. Pô, na moral, o cara praticamente inventou um narrador não confiável. O Bentinho mente até quando parece que tá dizendo a verdade. É tipo esse, mano. Além disso, o nome Dom Casmurro é dado por um jovem do trem que acha o Bentinho ranzinza e introspectivo. E ele adota esse apelido como título da sua própria autobiografia. Bom, agora vamos falar sobre os personagens. Vamos falar sobre o Bentinho, que seria o Dom Casmurro. O Bentinho é o narrador e personagem principal dessa narrativa. Um cara que se diz apaixonado pela Capitu desde moleque, mas vive em uma eterna neurose. Bom, além de tudo isso, o Bentinho é um cara inseguro. A narrativa, ela é toda moldada pelas lembranças dele. E lembrança, a gente sabe que é um negócio falho e é algo subjetivo. Ele tenta nos convencer de que Capitu traiu, mas tudo que ele tem são só impressões, então não é nada garantido. Por isso que no fim nós temos aquela eis a questão, né? Capitu traiu ou não traiu? Então, mano, pra mim, ele é um banana possessivo. A mãe dele queria fazer dele um padre, só que ele não sabe dizer não. E o amigo dele morre, né? E ele já começa a ver o Escobar até no espelho do filho. Bom, já que meu amigo Guilherme ele citou o Escobar aqui, eu vou falar um pouquinho mais sobre ele, né? Basicamente nessa história, o Escobar, ele era o amigo perfeito. Ele era religioso, simpático, era um bom pai, um ótimo marido, mas ele era tão perfeito que até o Bentinho começa a mostrar um certo apego esquisito por ele. Mas, tipo assim, tem gente que até vê uma afetividade implícita na relação deles. Um amor que o Bentinho nunca soube lidar. E deve ser difícil isso, né? Se for isso, pior ainda. O cara não entende nem os seus próprios sentimentos. Reprime tudo. Ainda quer descontar tudo na mulher. Bom, por último, nós vamos falar sobre Capitu. Capitu, ela foi e ainda é um dos maiores mistérios da literatura. A gente conhece ela apenas pela visão do Bentinho, que é o Dom Casmurro. A tal dos olhos de cigana oblíqua e dissimulada pode ser só o reflexo do ciúme dele sobre ela. Ah, mas ela é real. É inteligente, ela é sagaz, ela é prática. Ela sabia lidar com o mundo muito melhor do que ele. Talvez isso tenha incomodado o Bentinho, mais de qualquer suposta traição. E convenhamos, mesmo que ela tivesse traído o Bentinho nunca deu espaço. O relacionamento dos dois era quase uma prisão. E o mais curioso é que Capitu nunca tem voz direta. Ela sempre é lida pelo olhar dele. Bom, vamos para um tópico importante. Traição ou ilusão? Vamos lá. Quais são as provas da traição? Da possível traição? Bom, basicamente as provas são o filho Sancha, que é o filho de Capitu e Bentinho, ele tem alguns traços do Escobar. E Capitu, no seu velório, chorou de uma forma meio estranha. E Bentinho começou a desconfiar depois da morte do amigo. Mas não temos nenhuma prova concreta, não se sabe o certo. Bom, se fosse hoje, ele teria feito teste de DNA, terapia e se livrando de traumas. Mas como é no século XIX, ele só se afundou na própria paranoia. Outro tópico importante
a se retratar é a questão do narrador não ser confiável. Ou seja, o Machado de Assis ele foi gênio ao usar o narrador em primeira pessoa. O Bentinho, ele não mente pra gente, ele mente pra si mesmo. E isso é mais sutil e mais trágico. E o que dói mais é o Bentinho que destrói tudo sozinho. Família, amizade, casamento. E termina velho, solitário, escrevendo memórias que tentam justificar sua amargura de sua vida. O pior é ele tentando, reconstruir a casa do passado com pedras do presente. Ele mesmo disse isso, mas esquece que está carregando junto entulho emocional. Bom, após falarmos um pouco sobre 2 pontos principais da obra, iremos falar um pouco agora sobre algumas interpretações modernas, ou seja, umas interpretações que o povo de hoje em dia faz sobre esse livro. Bom, Dom Casmurro, ele é um espelho. Cada leitor encontra um Bentinho diferente. Ou seja, uns acham que ele foi a vítima da história, mas outros acham que ele foi o vilão. Outros até acham que a Capitu era uma inocente, e outros acham que ela é a culpada. Por isso, aquele termo lá, né? Traição ou não traição? Bom, a genialidade tá nisso. Hoje em dia com o debate sobre machismo, lugar de fala, saúde mental, esse livro ganha ainda mais camadas. Bentinho talvez represente um homem que não aprendeu a lidar com a frustração. Ou ele era o cara que não aceitava mulheres com autonomia. Capitu era livre. E isso assusta até hoje. Agora, iremos falar um pouco mais sobre o que Dom Casmurro significou para cada um de nós. Bom, eu, Miguel, sinceramente, acho que o livro Dom Casmurro, ele é um livro que ele ensina mais sobre a nossa mente do que sobre a história de Capitu ou Bentinho. Toda vez que eu releio esse livro, eu vejo um detalhe novo nele. E é como se fosse uma aula de como memória, orgulho e insegurança moldam a forma como a gente conta a nossa história. E até mesmo como a gente vê a nossa história. E o que eu acho mais maneiro assim na história é que Machado, ele, com toda a sua ironia, ele não queria dar respostas. Ele queria botar uma pulga atrás da orelha e mostrar que às vezes o maior vilão da nossa vida somos simplesmente nós mesmos. Cara, a primeira vez que li esse livro, fiquei indignado. Me senti tão traído por não saber a verdade. Mas hoje eu entendo a frustração que é o ponto. A obra mostra o quanto a gente quer explicações, justiça, certeza. Mas nem sempre é isso que a vida oferece. Dom Casmurro é como a vida real, cheia de ambiguidades. E talvez a grande tragédia do Bentinho seja a incapacidade de aceitar a dúvida. Ele quis certeza e destruiu tudo tentando consegui-la. Mano, eu achava que ia odiar esse livro. Achei que fosse só mais um dramazinho de amor do passado. Mas aí eu vi que o negócio é muito mais profundo. É um livro sobre controle, ego e fragilidade masculina. É sobre como um cara inteligente pode ser tóxico sem nem perceber. E como uma mulher forte vira alvo fácil quando o homem não aguenta ser menor que ela. No fim, Dom Casmurro me fez respeitar ainda mais sobre a literatura brasileira. Machado foi genial. E olha, se existisse Twitter no século XIX, esse livro ia render treta atrás de treta. Antes de fechar esse episódio, bora soltar umas curiosidades que talvez você, espectador, não sabia sobre Dom Casmurro. Porque Machado de Assis, ele não era só um gênio. Mas como a minha antiga professora Amanda dizia, ele era debochado, inteligente e cheio de detalhes escondidos. Além de principalmente ser irônico. Então, galera, uma das primeiras curiosidades é que o livro quase se chamou O Ciumento. Sim, galera, o título original, pensado por Machado de Assis, era O Ciumento. Mas ele mudou para Dom Casmurro porque era algo mais irônico e menos óbvio. Imagina se o título já entregasse o maior defeito do protagonista. Não faria sentido nenhum. Ia ficar na cara demais. E o Machado era do tipo que jogava o verde para colher o maduro. Bom, a segunda curiosidade é que a narrativa ela é escrita como se fosse um livro. Bom, no começo do livro, Bentinho ele diz que está escrevendo suas próprias memórias para reconstruir a sua vida. Isso já nos prepara para um texto que mistura lembrança, culpa
e tentativa de controle do próprio passado. Ou seja, esse livro não é um diário, é apenas uma versão dos fatos, porém com edição. Tipo aquele amigo que posta no Instagram, várias redes sociais, a versão bonitinha da vida, mas esconde o caos dos bastidores. O terceiro ponto é que Machado de Assis nunca diz que Capitu traiu. Nunca. Pera. Repete isso aí, Miguel. Você diz que Machado nunca falou que Capitu traiu? Exatamente, Guilherme. O Capitu nunca é flagrada, nem confessou e nem teve nenhuma prova sequer. Machado nunca afirma a traição. É tudo apenas dedução e coisa da cabeça do Bentinho. Então, quando alguém diz, ela traiu sim, tá no livro, eu vi, essa pessoa tá caindo na armadilha do narrador, que é a intenção dele nessa obra. É tipo você assistir um filme só pela visão do vilão e achar que ele tá certo. Nada a ver isso. Quarto fato é que o romance faz parte da trilogia realista de Machado. Dom Casmurro é o segundo livro da trilogia realista de Machado. O primeiro é Memórias Póstumas de Brás Cubas e o terceiro é Quincas Borba. E todos esses livros têm narradores problemáticos e jogam com a cabeça do leitor. O quinto fato é que Capitu virou símbolo cultural no Brasil. Capitu ultrapassou o livro. Virou personagem de música, série, peça de teatro, nome de programa e até ganhou minissérie na Globo, em 2008, com o nome Capitu. Era tipo um meme eterno da dúvida. Ela virou um símbolo de uma mulher independente e até uma resistência feminina. Um ícone pop literário brasileiro. O sexto e último ponto era que Machado era reservado, mas revolucionário. Machado de Assis, ele não era de dar entrevistas e nem gostava de explicar suas obras, mas ele revolucionou a literatura sem fazer nenhum barulho. Ele era negro, pobre, autodidata e chegou ao topo da Academia Brasileira de Letras. Tudo isso no século XIX. É como ele se tivesse driblado o sistema com inteligência e ironia. E em Dom Casmurro, ele mostra que a maior crítica que pode se fazer ao mundo é deixar o leitor desconfortável. E aí, ouvinte, o que vocês acham? Capitu traiu ou não traiu? Ou será que essa pergunta nem importa mais? O importante é pensar no que o livro provoca. É saber sobre amor doente, ciúme, memória e machismo. Tem muita coisa escondida nessas histórias. E se você chegou até aqui, parabéns. Agora você pode dizer que entende de Dom Casmurro mais do que muita galera que só decorou os olhos de Capitu. Esse foi o Brotherscast de hoje. Semana que vem tem mais. Valeu, rapaziada.